Bom, a gente vai seguir direto para a mesa sobre homicídios e armas de fogo no Brasil. Enfim, acho que, rapidamente, não sei, vou pedir para os palestrantes se apresentarem, mas a gente, para não demorar, para não atrasar o programa, eu vou passar primeiramente a palavra para o Renato Sérgio de Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A ideia é que cada palestrante tenha 20 minutos, depois a gente possa também abrir para perguntas. Renato, por favor. Obrigado, Ilona. Eu queria agradecer ao Sou da Paz, ao Igarapé, à Direito GV e à Embaixada da Noruega. Queria começar a fala fazendo uma ponte com algo que muitas vezes, acho que muitos de vocês já sabem, mas sempre é interessante, de algum modo, reforçar, reiterar, que é, por exemplo, o Sou da Paz acabou de passar por uma repaginação de comunicação. Eu acho que isso vale muito interessante para ver aqui que a Paz na Prática, que ele chama a atenção, provoca exatamente a discussão, recoloca o debate que nós hoje aqui estamos tentando inaugurando fazer de hoje e amanhã, né? Então, como é que a gente constrói, para além dos dados que estão sendo produzidos, que estão sendo discutidos nos últimos 10 anos, desde o Estatuto do Desarmamento, enfim, desde os últimos 15, 20 anos, pensando em políticas de segurança pública, como é que a gente converte isso em práticas políticas, práticas de gestão, e, no fundo, a mensagem que eu vou tentar deixar aqui hoje não é muito diferente do que aquela que nós temos feito em vários espaços. Quando eu falo nós, não é apenas Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mas impressiona o consenso que já existe entre sociedade civil, universidade e, por que não, vários setores das polícias e dos governos em relação a uma nova forma, uma forma mais ampliada de se pensar a segurança pública. Como disse a Ilona, essa é uma agenda que muitas vezes é fugidia, ela às vezes é evitada por determinados governos, mas ela se faz presente de uma forma muito intensa, não só na agenda pública, mas no dia a dia, no cotidiano da população. Acho que isso é um debate muito forte que precisa ser feito. Na verdade, eu vou trazer poucos dados novos para a gente discutir a questão dos homicídios e das armas de fogo no país. Em primeiro lugar, sempre um olhar digamos, do macro para o particular em relação a que lugar nós ocupamos. São dados que muitos de vocês já conhecem, mas que, para o debate, é sempre interessante. Aliás, antes de mais nada, Ilona, por favor, me controla o tempo, porque, senão, isso aqui permite eu falar sem parar. Mas, na verdade, quais são as questões que eu queria chamar a atenção? O Brasil, como disse a Luciana na fala de abertura, é um país que tem uma taxa de homicídios absurda. São mais de 50 mil homicídios por ano no país. E, mais do que isso, é uma taxa que tem um crescimento constante há muitos anos. É necessário que a gente pare para pensar um pouco o que significa esse crescimento. Quase que naturalizamos 50 mil pessoas mortas por ano. E esse é um dilema. Por que eu estou dizendo naturalizamos? Depois de 10 anos do Estatuto do Desarmamento, de várias conquistas na gestão, como vimos aqui em São Paulo, com várias iniciativas, tanto no âmbito municipal como estadual, sendo adotadas, nós ainda temos um problema que muitas pessoas morrem no país. Não obstante todas essas iniciativas, que, ao contrário, precisam ser louvadas, porque elas são fundamentais, mas elas não são suficientes. Há alguma coisa que precisa ser feita para além do micro, para além da questão da gestão, e a gente chega nisso mais tarde. Basicamente, eu não vou entrar em detalhes. Nossa taxa de homicídio é de 24,3%. Eu vou falar um pouco em relação, usando os dados do Cinesp, do Sistema Nacional de Estatísticas do Ministério da Justiça, porque também temos a discussão sobre os dados da saúde. Nós temos um padrão completamente discrepante dos países europeus. Estamos aqui muito próximos, na verdade, de um modelo mais parecido com o da América Central, e da África do Sul. Vamos olhar a África do Sul, que é um país que tem proporções parecidas com a nossa, e, na verdade, nós temos aí uma taxa, perdemos para a África do Sul, mas a taxa é muito alta também. Então, nós temos aqui um mundo. Na América do Sul, a Venezuela e a Colômbia estão na nossa frente, mas esse é um ranking que, sem dúvida, a gente não quer vencer.
é um ranking que a gente não quer estar na frente, mas situações da Colômbia, historicamente, em relação às guerrilhas, e a Venezuela num completo problema de descontrole das instituições de segurança. Lá, o homicídio tem todo um caráter onde a questão da segurança pública deixou de ser central. Mais recentemente, tem um trabalho, está sendo discutido uma reforma muito ampla das polícias, foi feita uma reforma, mas isso é um outro debate que a gente pode fazer em outro momento. Por que eu chamei a atenção em relação à questão da saúde e da segurança? No debate sobre indicadores, quase sempre a gente usa os dados da saúde, porque, teoricamente, eles são os mais confiáveis. Isso é uma meia-verdade que vira verdade quando a gente acaba usando. Na prática, os dados da saúde e os dados do Ministério da Justiça eles, de algum modo, assim, você teve aqui um distanciamento, mas eles estão caminhando para uma mesma tendência, para um mesmo número. Então, chegou o momento, talvez, até de usarmos os dados do Ministério da Justiça para que esses dados melhorem de qualidade. São os dados básicos do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, e a gente cobrar a qualidade desses dados é também cobrar a accountability das instituições policiais responsáveis pela sua produção. Então, acho que assim, o dado da saúde é importante, serve como uma regra de consistência, mas os dados do Ministério da Justiça, acho que essa é uma tarefa, esse é um plano de trabalho para que as polícias tenham dados, tal como, por exemplo, aqui São Paulo fez em 1995, numa iniciativa do governo Covas, a partir de um projeto de lei do deputado Eloy Pietá, e que o Guaraci participou, que depois ele pode contar que foi pioneiro em Rio de Janeiro. Você está falando, tem questões. Então, mas, na prática, para poder tornar comparável isso, a gente está somando crimes violentos, letais, intencionais, que, no fundo, é homicídio, latrocínio e lesões corporais seguidas de morte. Porque essa é uma grande discussão. Homicídio para a segurança pública é uma coisa, mortes por agressão na saúde é outra, e por isso a gente tem que trazer à tona o que o número significa. Quando a gente vai discutir o que para a área de segurança pública, para pensar planejamento, para pensar política pública, na verdade, o dado da segurança é mais interessante porque revela procedimentos diferentes. O homicídio remete a um tipo de investigação, o latrocínio outro, enfim. Por isso que eu acho que a mensagem desse slide é isso. Chegou a hora da gente começar a usar o dado da segurança e cobrar a qualidade dele. Muitas vezes, quando a gente usa o dado da saúde, a gente está, por mais importante que ele seja para a comparação, a gente, às vezes, está também deixando para que um dia a gente vai ter dado de qualidade na segurança pública. Não, nós já temos e precisamos cobrar mais qualidade. Em relação ao cenário estadual do homicídio no país, nós temos que, no ano passado, de 2011 para 2012, nós tivemos um crescimento de 7,8% nos homicídios do país, chegando a quase 50 mil, ali, na verdade, 47.136, e que mostra que o nosso patamar, como eu já disse, é muito além de qualquer referência aceitável. Nós temos aqui um cenário onde, no fundo, nós precisamos pensar que o Brasil convive com a questão da morte, aceita um patamar de mortalidade muito acima do que seria civilizadamente pensado. Vamos ser bem radical. Alguns estados têm conseguido reduzir seus percentuais, como o Alagoas, que ainda é o estado mais violento do país. Aqui é importante destacar que essa redução é menor do que a que está aqui. Depois que nós publicamos o dado no anuário, Alagoas retificou dizendo que os dados eram maiores, então a redução era menor. Isso é um exemplo de como a transparência ajuda. O governo de Alagoas retificou a informação dizendo que os seus indicadores de homicídio eram maiores daquele que ele havia registrado. Isso é inédito e precisa ser louvado. Então, o crescimento é menor do que o que está aqui. Mas temos situações como o Mato Grosso do Sul e um detalhe importante. O anuário, como muitos de vocês sabem, divide entre grupos de qualidade da informação. Uma das grandes discussões que nós tínhamos era que estados que tinham dados ruins acabavam sendo beneficiados quando comparado com estados que tinham bons dados, porque isso, de alguma forma, fazia com que eles ficassem lá embaixo no ranking. Então, nós separamos
um pouco esses dois grupos, esses vários grupos, e, na verdade, são dois grupos separados depois, novamente, sobre alimentar ou não o sistema nacional, mas, no fundo, a gente tem um cenário onde alguns estados estão conseguindo reduzir, não obstante a média geral ter crescido 7,8%. Esse é um debate onde a gente mostra o homicídio, longe de deixar de ser um problema, ele, de algum modo, continua sendo um problema central na agenda da segurança pública do país, mas ele, de algum modo, não há fatos novos. E eu vou chegar um pouco nessa discussão, por que não há fatos novos que a gente, de algum modo, precisa refletir sobre quais são os passos que precisam ser dados. Porque, digamos, a receita de bolo que deu certo nos anos 90 está sendo aplicada agora como se desse certo agora. Não necessariamente. A dinâmica do país mudou, a lógica, a própria dinâmica do crime mudou, e a gente talvez precise mais conhecimento. A gente está aplicando regras que talvez sejam regras válidas para o início dos anos 2000 e não para os anos 10, né? Para os anos 2010, 2013. Então, é um pouco esse o debate que a gente queria chamar a atenção. Entre essas dinâmicas, um número que sempre é pequeno, proporcionalmente àqueles 50 mil, mas que tem se mostrado, e o próprio secretário Grela chamou a atenção, é o crescimento do número de latrocínios. Latrocínios quase sempre envolvendo roubos de veículos. Então, uma agenda que traz, uma agenda muito forte, onde tem uma conexão entre homicídio e roubo, são dois tipos de crime, onde essa conexão, de algum modo, pode ser dialogada exatamente com a arma de fogo, ou seja, a arma de fogo aqui teria um papel central na discussão. Então, o controle da arma de fogo tende a ter um impacto muito grande na desconexão entre esses dois tipos de crime, e o latrocínio é um dos que mais atua na questão do sentimento de medo, insegurança e na própria dinâmica do crime. Se a gente pegar esses 1.810 crimes que aconteceram. O crescimento não é, digamos, tão significativo em relação ao total de homicídios dolosos, mas chama bastante atenção, porque aqui é uma nova realidade. Historicamente, os latrocínios sempre tiveram uma curva, digamos, uma curva muito estável, o que, na verdade, um gráfico onde a linha é muito estável. Na prática, o que está chamando a atenção aqui é que temos uma nova realidade. Talvez novas dinâmicas do crime, talvez novas formas de atuação, efeitos não esperados de outras ações e que a gente precisava investigar. Sabemos muito pouco sobre o que está acontecendo em relação a isso. Renato, 10 minutos. Tá? Já foi, está vendo? Por que eu estou chamando a atenção para todas essas questões? Em 1996, aqui eu tenho que usar os dados da saúde, porque os dados da segurança pública não desagregam essa informação, por isso que eu chamo a atenção que é importante valorizar o dado da segurança para que a gente tenha depois essa informação. Em 96, 59% dos homicídios, das mortes por agressão do país, foram cometidas com armas de fogo. Esse número, em 2003, atingiu o ápice de 70,7% das mortes por arma, do total de mortes por agressão, foram cometidas por arma de fogo. E esse número se estabilizou um pouquinho menor, de 70,4%. Se é verdade, e é verdade, que vários estados têm conseguido reduzir o homicídio, São Paulo, 70%, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas tinha conseguido, voltou a crescer, nós não conseguimos mudar essa relação. A arma de fogo tem sido responsável por boa parte dos homicídios do país. Então, é importante a redução em termos absolutos, mas, em termos proporcionais, isso aqui a gente não tem conseguido vencer essa batalha. O que isso significa? Eu não tenho uma resposta, estou chamando a atenção aqui para a gente refletir conjuntamente. E olha como é importante que, de alguma forma, você pode dizer o Estatuto do Desarmamento conseguiu deter o crescimento, mas não conseguiu reduzir essa participação. Quando a gente consegue reduzir o estoque de crimes, por exemplo, de um determinado, como eram os homicídios em São Paulo, eram mais de 30, 40 por 100 mil, caíram para cerca de 14 para cada grupo de 100 mil, a participação de casos menores, de fenômenos mais particulares, começam a ganhar força. Mas aqui não, nós temos uma taxa muito persistente. Uma taxa muito persistente que revela que existe algum fator falando muito alto aqui. Entre eles, sem dúvida, a arma de fogo. E como é que a gente controla? Então, assim, se a gente quer
reverter a questão do crime, do homicídio, como um fator central no Brasil, por esses dados, só através do controle da arma de fogo. Então, acho que esse é um debate que a gente traz aqui e uma leitura diferente dos dados em relação. Por que isso? Porque se a gente pegar a Pesquisa Nacional de Vitimização, que foi divulgada semana passada pelo Ministério da Justiça, nós sabemos que não é exatamente a questão, especificamente como os argumentos, muitas vezes, os argumentos públicos de gente que valoriza a arma, que, olha, aquele número aqui é um número que a gente precisa ter arma para se defender do crime. Não. 2,7% dos brasileiros, segundo a pesquisa, adultos, declararam possuir arma de fogo em casa. Esse número é esperado que quem declare tenha uma arma legalizada. Então, ou seja, essa é um falso argumento para se proteger da criminalidade. Na região sul, esse índice sobe para 4,4%, muito influenciado pelo 6,2% do Rio Grande do Sul, onde estão as principais indústrias de armas no país, as principais forjas de armas no país. No Centro-Oeste, 4%, e no Distrito Federal também muito alto, 5,8%. Questionados sobre os motivos, em casa, 1,1%, um pouquinho menos da metade, é para prevenir ou proteger de crimes. Então, esse argumento de que nós precisamos das armas liberadas para evitar o crime, por esses dados, não necessariamente se sustenta. Agora, um debate muito importante é que boa parte da população brasileira tem muito medo de morrer assassinada. Segundo uma pesquisa do IPEA de 2010, por exemplo, as pessoas da região Nordeste, quase 86%, tinham muito medo de morrer assassinado no país. E, se você pegar, por exemplo, na região Sul, aqueles que tinham medo eram menor, 69,9%. É interessante fazer a relação. E, usando a pesquisa nacional de vitimização novamente, nós temos que metade da população tem muito medo de morrer assassinada no país. Então, nós temos um quadro de um número absoluto dos mais altos do mundo, uma taxa de violência muito alta, e a população, a percepção da população em relação à violência também extremamente alta. Mais da metade da população adulta, 16 anos ou mais, que foi a pesquisa, mais metade não, um pouquinho menos da metade, tem medo, muito medo, de morrer assassinado no período, a pergunta foi dos últimos 12 meses. Isso aqui fala muito sobre política de segurança. Política de segurança não é só repressão, não é só polícia, é também você interagir com a articulação institucional. É um pouco como que você constrói uma agenda de políticas públicas e, em todos os números que eu estou apresentando, nasce com muita força a influência da arma de fogo. Então, a gente aqui tem como levantar o debate, o controle da arma de fogo, seja a arma de fogo que esteja em posse do Estado, ou seja em posse da população, ou mesmo circulando com criminosos. 3 minutos, Renato. Eu ia falar que uma série de respostas públicas foram sendo implementadas ao longo dos anos, mas, basicamente, todas essas respostas públicas partiram de um diagnóstico que, de algum modo, a gente pode refletir se ele continua válido, que é, na lógica da segurança cidadã, que foi como os organismos internacionais tentaram discutir a vinculação entre polícia e políticas sociais, que o que tem dado certo no país são iniciativas que têm uso intensivo da informação, prevenção, gestão integrada com o sistema, articulação com o Ministério Público, o sistema prisional, o Poder Judiciário. A gente fala de segurança pública, muitas vezes a gente deixa de lado a questão do Ministério Público. O Ministério Público tem um papel central no controle externo da atividade policial, segundo a Constituição, mas não o exerce da forma como poderia exercer. Então, acho que esse é um debate que a gente também precisa deixar bem claro. A questão da formação policial, participação comunitária, o desarmamento, integração com os municípios e canais de controle. O que tem chamado a atenção? São Paulo, que foi o estado que, de alguma forma, tem um case muito forte para ser apresentado, que é a redução em 10 anos de 70% das mortes, nesse mesmo seminário que o Theo comentou em 2008, e depois vários outros estudos, alguns itens que foram identificados são aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão, desarmamento, municípios, participação, enfim, até mesmo a questão da redução das disputas
de território por facções criminosas, demografia e encarceramento. Mas todas as respostas públicas adotadas partiram de dois fatores preponderantes, que são a integração e articulação e a gestão da informação, que é exatamente a discussão sobre a qualidade do dado e padrões e diretrizes nacional de produção. Só que aqui tem um salto em relação ao debate de 2008. Antes, nós falávamos de dado. Hoje, nós estamos, na verdade, fazendo 2 passos além. O dado é o registro básico, a informação, que é a qualificação desse dado, e mais do que a informação, o que a gente, no fundo, está precisando é a discussão sobre o conhecimento e conhecimento aplicado, a capacidade de ação do poder público, da sociedade e da universidade. Eu vou estourar em 2 ou 3 minutos. Tem 2. Eu já pensei. Eu ia dizer, por que isso? Porque, na prática, todas as discussões que nós temos feito no Brasil mostram para um cenário, e esse aqui é, digamos, a introdução do Anuário Brasileiro de Segurança, de completo colapso da segurança pública, sobre todos os aspectos que você queira imaginar. A questão dos recursos, onde nós gastamos bastante, mas investimos muito mal, porque quase 40% dos gastos são relativos a aposentadorias, que são gastos importantes, mas não são gastos finalísticos em segurança pública. Na questão das mortes, do padrão inaceitável, tanto de mortes de pessoas pelas polícias, como policiais mortos, eu acho que são 2 faces de um mesmo problema. Nós sempre debatemos o lado da letalidade, mas aqui também está mostrando que o lado da vitimização é relevante. As polícias brasileiras matam e morrem numa proporção muito superior às de qualquer outro país que a gente conseguiu dados comparáveis. Isso mostra que o padrão operacional tem problemas e a gente precisa refletir, portanto, como que a gente avança nisso. E por isso que eu disse no controle das armas, inclusive do próprio Estado. Nos Estados Unidos, um tiro significa uma investigação, significa todo um tabu em relação a matar, por mais que ele seja legal e legítimo. Hoje, no Brasil, a gente não tem isso. O acesso a uma agenda que muitos destacaram aqui, mas que eu queria chamar a atenção. Enfim, em função do tempo, a gente poderia discutir, também em relação à Pesquisa Nacional de Vitimização, a melhor polícia militar do país, segundo a pesquisa, a mais bem avaliada, é a Polícia de Minas Gerais. E, mesmo assim, só com 26,1% da população achando que confia muito na polícia. E a melhor da Polícia Civil é do Distrito Federal, com 24,2%. Esses números são muito próximos do que a GV aqui, Escola de Direito, conseguiu, onde 70,1% da população não confia no trabalho das polícias. Fazer política de segurança é, sem dúvida nenhuma, tentar fazer com que controlar o crime por meio de uma série de ações de gestão, mas, na verdade, as nossas instituições não estão respondendo a isso. Isso não é ir contra a polícia, porque acho que esse é um falso debate. O debate é como que a gente fortalece a instituição para que ela, com certeza, passe a reverter esses percentuais. Isso aqui é muito evidência de um problema muito mais estrutural, que é exatamente, esse é o último slide, eu corri, que é, na verdade, nós temos uma série de riscos presentes hoje no debate. Basicamente, é o colapso da gestão e da baixa prioridade política do tema da segurança pública, deixando a questão dos 50 mil homicídios, para a gente ficar nisso, como um problema de polícia. Não, não é um problema de polícia. É um problema de articulação interinstitucional e de resposta pública. A polícia é uma das faces, ou as polícias, é uma das respostas mais importantes, mas não a única. Porque se a gente deixar por conta da polícia, os números do anuário mostraram que ela não dá conta. E não é para dar conta mesmo, porque o problema não é um problema de polícia só, é muito mais amplo. Uma outra questão é de financiamento e pactuação federativa. Nós, hoje, no país, articulamos muito mal a ação do Poder Municipal, estadual e federal, do Judiciário, do Ministério Público, do Legislativo e do Executivo. Nós temos aqui uma verdadeira, desculpa o termo forte, esquizofrenia e de disputas de competência. Acho que isso é um debate muito forte se a gente quer avançar na agenda em relação à mudança dos homicídios, reverter e repriorizar os homicídios. E, para fechar,
Eu acho que a mensagem não é uma mensagem nova para quem tem me ouvido ultimamente, mas é basicamente, quando a gente apresentou os dados do anuário, muitos falaram, não, quando a gente discute a necessidade da reforma da segurança pública, muitos fizeram falando, não, reforma é importante, mas parece a reforma da Previdência ou a reforma tributária. Nós temos que primeiro investir em ações micro. Faz 20 anos que nós estamos agindo de forma micro, sem dúvida nenhuma, de forma importante, com investimentos em modernização, tecnologia, pessoal. São Paulo é prova disso, onde mais de 14 bilhões de reais são gastos anualmente com segurança pública. Só que, se esses investimentos não estiverem orientados por uma ideia, ou seja, o que a gente na gestão pública chama de ações na academia, chama de ação incremental, se não estiverem informadas por uma lógica de mudança institucional, de reformas normativas, pouco vai adiantar. E o exemplo, para não ficar só em São Paulo, são as UPPs. Mudou tudo para que, no limite, nós tivéssemos a recolocação de culturas organizacionais ainda muito pouco aderentes à modernização da segurança pública carioca. Então, uma pesquisa feita no Rio sobre a avaliação das UPPs mostrou que qual é o grande ganho das UPPs? A retomada territorial e, de outro lado, a redução da letalidade policial. Mas foi na UPP que nós tivemos o maior caso de visibilidade, que foi o Amarildo. Por quê? Questões organizacionais estão por trás. Ou a gente avança na busca, e essa acho que para terminar, a ideia de um equilíbrio entre ações incrementais importantes, que cabem ao gestor, sim, como tem sido feito em vários lugares, e o que tem funcionado são sistemas de metas, indicadores, cobrando claramente resultado das organizações policiais, mas não apenas a gestão pela gestão. Gestão não é atividade fim, é atividade meio. E a atividade meio e a atividade fim exige que a gente pense claramente que polícia queremos. Essa é uma resposta que, talvez, nesse 1 dia e meio, nós consigamos avançar em tentar dizer que polícia queremos e qual segurança pública é mais compatível com a nossa democracia, a democracia brasileira. Desculpe ter estourado. Obrigado. Obrigada, Renato. Enfim, eu sugiro que todos olhemos com mais atenção o anuário, porque, de fato, enfim, a radiografia é super importante para a gente conseguir construir melhores políticas. Vou passar direto para o Guaraci Mingardi, da Fundação Getúlio Vargas. Bom, senhores, eu estou aqui com uma tarefa meio ingrata, porque eu vou falar de uma pesquisa que eu não fiz, certo? É uma pesquisa que... Não, até que não, eu não discordo, mas é difícil falar do trabalho dos outros. Essa pesquisa eu trabalhei no projeto e depois nos contatos para o pessoal poder ir nos estados e nos locais para conseguir os dados. A pesquisa foi feita pela Heloísa, com a Carolina e com a Fernanda, que foram em Guarulhos. Deixa eu ver como é que vai para frente. Guarulhos, Belém e Maceió. É uma pesquisa sobre homicídios nesses 3 locais, certo? E a nossa ideia não era discutir armas. A nossa ideia básica era discutir quem mata, quem morre e por quê. As armas entraram de contrabando aí, porque, na verdade, nós íamos ler inquérito em todo lugar, então você procura informação, que muitas vezes não está lá. A quantidade de inquéritos em que você não tem que arma foi utilizada é fantástica. A quantidade de inquéritos com mais de 1 ano de vida, que nem a autópsia foi feita, é muito grande. Então, a gente está usando os dados disponíveis nesse momento. Então, a ideia era fazer uma pesquisa geográfica, ver os aglomerados, onde, em cada uma dessas cidades, o pessoal morria. Porque não é espalhado em todo lugar. As mortes acontecem em lugares específicos. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, se você morre no 37, Campo Limpo, e no 47, Capão Redondo, e outros locais. Nos Jardins, você não morre. Jardim Ângela, mas nos Jardins, não. Jardim Ângela é o 47. Esse negócio de chamar Jardim Ângela é coisa de jornalista. Lá é o 47, Capão Redondo. Bom, também a gente ia discutir o perfil das vítimas, o contexto da morte, porque isso é muito importante. Nós não conseguimos pegar na maior parte dos casos. Porque dizer que foi que foi um caso pessoal,
que é morte de bagatela, que nem fala e tudo mais. É fácil. Agora eu quero saber o contexto. O sujeito encontrou outro no meio da rua, encheu ele de tiro, foi para casa pegar a arma, depois voltou para matar. Como aconteceu a morte? Isto é importante para a gente pensar nas políticas de prevenção. E, por último, a questão da motivação em si, né? Porque existem manuais, qualquer manual que vocês encontrarem, o manual atual da Polícia Civil dá uma listagem de motivos. Só que eu quero saber quantos desses motivos são aplicáveis ao agora. Porque esses motivos são coisas tradicionais, que você pega em qualquer manual de investigação, de direito e tudo mais, vai dizer se mata por isso, isso e aquilo. Será que ainda é assim? O que mudou, o que não mudou? Tá? Bom, primeiro vamos pensar no caso de Guarulhos. As meninas trabalharam com 132 inquéritos policiais, os quais compreendiam 139 vítimas. Como sempre acontece, as vítimas eram majoritariamente do sexo masculino. Certo? Isso é uma constante no Brasil e fora do Brasil. Não é uma coisa local só. Bom, e essa questão da cor é interessante. Eu pus ali os números que foram utilizados nos finalmente do relatório. Pardo, 43, quase 44%. As vítimas preta, 15,8%. Branca, 32,3%. Isto muda. A cor da vítima é uma no BO, outra no inquérito, outra na identidade, outra na autópsia. Então, é difícil. Na autópsia, ele já perdeu cor. Mas isso é difícil, porque é uma coisa que você não consegue precisar muito bem. Então, acabamos usando aquela que era oficial, a da autópsia. Essa é a da autópsia. Tá? Bom, os autores, lá em Guarulhos. Nesse momento que nós fizemos, Guarulhos foi a primeira cidade. Nós pegamos mortos. As mortes não tinham acontecido há tanto tempo assim, era um tempo relativamente curto, alguns meses. E, de todos aqueles casos, só 20 tinham sido resolvidos. E Guarulhos foi a primeira cidade que nós fomos, então ela teve menos tempo para trabalhar os casos. Mas 30 casos resolvidos, 20 casos resolvidos, os quais 30 indiciados, o que significa que, boa parte dos casos, você teve mais de um autor. O sujeito não matou sozinho. A maioria dos autores também é do sexo masculino. Os autores têm de 18 a 30 anos, o que também é uma regra nacional. Quem mata e quem morre, normalmente, tem de 15, 16 a 30 anos. Isso é uma regra. E, por último, aquilo que é mais importante, do meu ponto de vista, 80% dos que mataram conheciam as vítimas, não de agora, conheciam as vítimas já há algum tempo, moravam perto. Esta é a regra. As pessoas saem na rua com medo de ser morta por ladrão. A chance de ser morto por alguém que mora do seu lado, às vezes que reparte a cama com você, é muito maior do que de ser morto por um ladrão. Isso é também uma constante. Tá? Não é um caso brasileiro, é um caso geral. Então, nessa daí, nós conseguimos descobrir que 80% dos matadores conheciam as vítimas porque foi possível identificar. Muitas vezes, isso não aparece direito no inquérito. Depende do inquérito, ele aparece ou não. E aqui, só para os senhores terem uma ideia dos aglomerados, é que aqui não vai dar para ver, aconselho os senhores a lerem a pesquisa, que está no site. Essa pesquisa foi feita em 2011. É caso de 2010, eu acho. Tá? É um período específico de 2010, mas não tem nada no mapa que você está... Bom, quando eu fui secretário em Guarulhos, não morreu ninguém, claro. É o seguinte, aí não vai dar para ver direito, mas no site do Ministério da Justiça, que essa pesquisa foi bancada pelo Ministério da Justiça, dá para vocês verem que a residência da vítima e a morte da vítima são sempre pertinho. Você morre por alguém... Você é morto por alguém que mora relativamente perto. E a região, o aglomerado de residências de matadores e o aglomerado de residência dos que morrem são relativamente próximos. O sujeito não atravessa a cidade para ir te matar. Tá? Bom, Belém. Belém, elas trabalharam com 168 inquéritos, e, naquela época, 48% dos quais estavam rachados, ou seja, resolvidos.
Isso daí, rachado, se chama rachado, você racha um homicídio. Estou certo? É. Então, o negócio é o seguinte, para ser bem claro, eu não acredito nesse número. Tá? Não acredito nesse número de 48%. Isso daí é o que o pessoal do Departamento de Homicídios, aqui do DHPP, chama de uma inflação através do gelatório. O gelatório é o relatório gelado, para você aumentar a sua produtividade. Aí, o que você diz aí? Quem matou foi o Zezinho da Rua B. Quem é o Zezinho? Onde fica a Rua B? Cadê a prova, cara pálida? Então, você faz um relatório assim, dizendo, foi tal pessoa, e dá como resolvido o caso, e, na verdade, não está. Isso acontece muito. Então, esses 48%, para mim, são meio suspeitos. Tá? Eu conheço bem, eu já dei aula para metade da Polícia do Pará, então eu tenho minhas desconfianças que não é bem assim. Agora, quanto à arma de fogo, vejam, nessa coisa específica, nós descobrimos que quase 77% dos casos foram vítimas, das mortes foram por arma de fogo. Voltando àquela, não conseguimos descobrir o calibre. Não conseguimos descobrir que arma. A maior parte dos inquéritos não relatava. Não relatava que arma tinha sido usada. E quanto à autoria, ali está escrito autoria desconhecida, o que nós estamos aqui dizendo é que a autoria inicial era desconhecida. Não é caso que houve flagrante. Então, 94% não eram flagrantes. As vítimas eram homens, 96%, adolescentes, entre esses 96%, né, 17% adolescentes, jovens adultos, 57%. Ou seja, continuava, se você somar 57 com 17, você vai chegar a mais de 70% de casos eram jovens, pessoas jovens que tinham sido mortas, porque, novamente, quem mata e quem morre está nessa faixa dos 18, 16 ou 18 até os 30. Tá? Bom, os autores, homens também, idade entre 18 e 29 anos, 80% na prática. Solteiros, isso daí foi só curiosidade, estou dizendo. Tá? O solteiro tem mais tempo para ficar fora, sabe? O ensino fundamental incompleto, esse é um dado interessante. Ensino fundamental incompleto, no caso do Pará, significa, normalmente, você ter feito 1, 2 anos de escola. Você ter ido 1, 2 anos na escola. Tá? Bom, também você não precisa frequentar a escola para aprender a matar. Né? No caso de Belém, vai ser mais difícil ainda ver no mapa, mas os senhores podem ver que os homicídios estão bem aglomerados. Certo? E na área turística principal, que é lá em Mosqueiro, os homicídios não acontecem. Lá é onde o pessoal vai na praia. Porque você vai brigar com alguém que você vê todo dia do lado da sua casa, e aquele sujeito que você vê no boteco, esse daí que você vai brigar e matar. Então, é isso que acontece, isso que a pesquisa mostra. Bom, o caso de Maceió. Maceió tem uma taxa de homicídios fantástica, ou tinha. 110 por 100 mil habitantes é uma coisa fora do normal. É guerra civil, certo? Entre 2000 e 2010, você teve um aumento de 185%, ou seja, a coisa foi para o vinagre, para falar português claro. As meninas estudaram 217 casos, 32 dos quais eram rachados, e desses 32, 22 eram de autoria conhecida. Ou seja, na verdade, eles resolveram 10 casos. A investigação resolveu 10 casos. As vítimas, pardas ou brancas. Teve um caso, que eu nem pus aí, mas um caso que a vítima foi declarada negra. Você vê como varia. Não é que em Maceió a população parda seja muito maior do que aqui, é que como as pessoas se autodeclaram. Porque, neste caso, isso daí não é o resultado da autópsia, não é a cor determinada pela autópsia. É a cor determinada no documento do indivíduo, que normalmente é autodeclarado. Né? Mas, por conta disso, e conhecendo a composição da sociedade brasileira, dá para você imaginar que a maioria dos mortos eram das classes subalternas, das classes pobres, certo? Porque a gente tem essa questão aqui no Brasil, que quanto mais escuro você é, maior a probabilidade de você vir das classes mais pobres, dos grupos mais pobres.
Bom, quanto aos autores, foram 42 pessoas indiciadas. Aí vocês veem que tinha mais de uma, na maioria dos casos. 40 homens e 2 mulheres. De 18 a 25 anos de idade, os indiciados eram. De 18 a 25 anos de idade. Solteiros, novamente, né, os solteiros aí, e também pardos em 14 dos casos que vocês resolveram. Porque, normalmente, inclusive, você não tem a cor do autor. Certo? Às vezes, dá para ler na xerox do documento dele. De outra forma, não tem. Ou o documento está dizendo uma coisa e ele diz outra, ou o escrivão põe outra, chuta alguma coisa. E, novamente, como vocês podem ver, os homicídios estão bem concentrados numa área ao sul da capital. Senhores, por que foram escolhidas essas 3 cidades? Quando eu fiz o projeto, nós escolhemos porque eram 3 cidades de uma composição completamente diferente. Guarulhos era uma cidade que vinha, junto com o resto do estado de São Paulo, numa queda nos homicídios. É uma cidade grande, agora dizem que tem 1.400.000 habitantes. Uma região muito favelizada, tem áreas de Guarulhos que são muito favelizadas, mas o homicídio estava caindo. Certo? O ano passado deu um repique, um crescimento bem grande lá. Já Maceió era campeã. Maceió era a cidade onde mais se matava no país, proporcionalmente. Inclusive, em Maceió, atualmente, nessa época, estava matando quase tanto quanto São Paulo, em números absolutos. Só que São Paulo é 10 vezes maior. Certo? Matava um pouco menos, mas quase a mesma coisa. Enquanto que Belém era o local onde os homicídios estavam crescendo. Se não me engano, cresceram 40% de um ano para o outro. Mas, de qualquer jeito, cresceram muito os homicídios em Belém. Deram um salto. Por algum motivo, os homicídios estão em crescimento lá. Então, esse é um estudo que você tem que fazer. Por que os homicídios crescem em Belém? Por que os homicídios caem aqui? O que está acontecendo diferente num lugar e no outro? Você tem que fazer uma comparação desse tipo. Então, nós tentamos entender os dois. Tanto o local que está lá em cima, o local como que está descendo e o que está crescendo. O Maceió agora teve uma mudança, porque a Força Nacional foi para lá. Vocês levaram policiais da metade do Brasil. Você tem cerca de 70 policiais civis lá. E, na verdade, eles estão fazendo a investigação de homicídios. E isso melhorou a produtividade. Você injeta 70 policiais, de repente, especializados, né, que tiveram um bom professor, assim que nem eu, e lá em Maceió, então eles estão rachando muito mais casos e está diminuindo o número de homicídios, mas não na quantidade que deveria. Ainda continua campeã, né? Bom, agora entrando naquilo que eu falei, as motivações que nós descobrimos. As óbvias, tráfico de drogas, consumo de álcool ou drogas, são 2 coisas diferentes. Tráfico de drogas é um tipo de homicídio. Quando é tráfico, você mata para tomar o ponto ou para cobrar uma dívida. Consumo é aquela briga de drogado. Às vezes por causa de uma pedrinha ou por causa de uma bobagem que surgiu na cabeça do cara. Agora, quando você fala consumo de álcool ou drogas, a maioria das vezes, nesse tópico aí, é consumo de álcool. É a morte no boteco. O boteco da favela, que cabe 50 pessoas em 10 metros quadrados, a dose de pinga 70, 80 centavos. Eu sempre uso isso, a Samira vai dar risada. Todo mundo conhece as fases animais da bebedeira? É assim, isso é comum, a polícia fala muito disso. Que você tem aquele primeiro momento, o sujeito está bebendo, ele tá na fase do macaco, ele está alegrão. Depois ele entra na fase do leão, conforme ele continua bebendo, fica bravo com tudo. Depois ele entra na fase do porco, cai de cara no chão, vomita, aquelas coisas todas. Mas o problema é que no boteco, cada um começa num horário. Então o leão e o macaco estão dividindo o mesmo espaço. Uma cotovelada e alguém morre. Certo? É isso. Então, a morte do boteco não é a morte simplesmente porque o sujeito está bêbado. É a morte porque ele está bêbado num local cheio de gente bêbada também e, às vezes, um acaba matando o outro. É muito comum a briga ser resolvida ali, ou então o sujeito sai bêbado, vai para a casa dele, pega a arma, volta para matar alguém. Certo?
mas é ali, no boteco. E quando a morte é no boteco, o dono do boteco arrasta o corpo para fora e fecha a porta. Certo? Você, sempre que tem um homicídio desse, eu fiz alguns locais de homicídio na vida, você tem que ver se tem um boteco do lado, porque foi lá. Tá? Não sei se tem 5 minutos. Tem 5 aí? Bom, circunstâncias passionais. Crime passional é o feijão com arroz. Briga de marido e mulher, ciúmes, isso acontece em todo lugar. E esse é um tipo de crime que não envolve necessariamente arma de fogo. É um tipo de homicídio que você mata com aquilo que tiver na mão na hora. Às vezes existe arma de fogo, mas não sempre. É um dos que tem menor porcentagem de arma de fogo. Relações interpessoais. Eu não vou com a cara do meu vizinho. A árvore dele está deixando cair folha do meu lado. O cachorro dele fez um buraco no meu jardim. Um motivo desse provoca um homicídio. Isso, briga de trânsito, é muito comum. Vingança ou rixa, que são coisas que você fica cozinhando a raiva durante muito tempo e vai lá e mata o sujeito. Agentes de segurança pública, ou seja, policiais, guardas e outros que mataram, não necessariamente no cumprimento de dever, aliás, não existe cumprimento de dever que seja para matar, né? Mas não necessariamente em serviço, ou seja, aquelas coisas que muitas vezes são pessoais, mas feitas por um agente de segurança pública. Grupos de extermínio, que no caso de Alagoas são comuns. Organizações criminosas, que é uma coisa mais vinculada a São Paulo, certo? O maior número de casos que pegamos. Relações econômicas ou dívidas. É interessante essa questão de dívida, porque muitas vezes algumas unidades policiais traduzem automaticamente dívida por dívida de droga. E não é. Às vezes é dívida de R$20 que um emprestou para outro e mata. Não necessariamente tem a ver com droga. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque um dos problemas da investigação de homicídio é quando o delegado desembarca no local, desembarca do carro, ele não viu o corpo, aí chega a imprensa, e a imprensa sempre é a primeira a chegar, tá lá, põe o microfone na frente dele, pergunta o que foi, ele fala, isso é dívida de droga, ou qualquer coisa assim. Ou seja, não se pode partir do princípio que a morte aconteceu por causa de droga. Eu fiz pesquisa a respeito disso, o Renato também, nós vimos que a incidência é muito menor desse tipo de crime do que se falava antes. Falava de 80%, 70%, e nunca chegou nem próximo disso. Agora, você tem uma série de coisas, e daí eu pus só rapidinho, que foram discutidas no final da pesquisa. A questão dos programas de tratamento e recuperação de dependentes, que seria uma política pública para você implementar em determinadas áreas. Por que ali está a geografia? Porque eu não vou implementar uma política de tratamento de dependentes nos jardins, de novo. Nem no Jardim Ângela. Tá? Mas eu talvez tenha que implementar uma aqui na Cracolândia. Ou seja, isso depende da geografia. As pessoas se matam em cada um dos locais por motivos diferentes. Não é a mesma coisa. Então, se eu vou implementar um programa desse, tem que ser voltado para um público-alvo em determinado local. Mapear a rota de tráfego para os bairros. Normalmente, a gente pensa macro. E o macro é, vamos fechar as fronteiras, vamos mapear como a droga entra no Brasil. Eu quero saber como a droga chega lá na ponta. É isso que me interessa. Quem leva lá? Como é que faz? Por exemplo, o crack. O crack é fácil de fazer. Basta fogão, uma panela, água, bicarbonato e a pasta base. Você mistura, quando secar, um pouquinho d'água, tá? Porque senão cozinha. Quando secar, está pronto o crack. Se vocês pensarem bem, isso pode ser feito em qualquer lugar. Isso pode ser feito em qualquer lugar. Então, você pode ter uma cozinha, que nem eles falam, em qualquer lugar. Então, você pode ter naquela região mesmo um laboratóriozinho, porque a pasta base você compra na Bolívia, no Paraguai, em qualquer lugar. E aqui em São Paulo, por exemplo, você traz 2, 3 quilos, às vezes não são grandes carregamentos. Existem grandes carregamentos, mas também tem o tráfico formiguinha. Bom, outra medida era policiamento preventivo em bares. Isso na época que o atual diretor do DECAP, Domingos, estava no sexta seccional, né? Nós fizemos um mapeamento, e você tinha 18% de homicídios que era
briga de bar. Então, começaram, naquela época, a fazer batida em bar. Batida em bar para fazer o quê, meu Deus? Para atrapalhar quem está bebendo? Não, para ver se quem está bebendo está armado. Certo? Então, aí você resolvia, você diminuía a probabilidade de ali acontecer um caso. Mas isso também depende de onde. Eu não sou favorável àquelas leis genéricas. Vamos fechar os bares a partir das 10 horas em todo lugar, todo tipo de bar. Não funciona. Bom, políticas sociais para jovens. Também depende. Onde que eu vou instalar? É um local onde o jovem não tem o que fazer? É um local onde o jovem precisa do incentivo para algo? É um local onde o jovem está envolvido com o crime? Então, nós temos que fazer políticas sociais lá. E, por último, e para mim, do meu ponto de vista, eu quero vender a ideia aqui, o mais importante, já que tem gente de várias ONGs aqui e tal, é o seguinte: temos que fazer uma pesquisa sobre a origem da arma apreendida. De fato, a origem da arma apreendida vamos fazer o seguinte, vamos pegar cada arma que foi apreendida, ou que foi usada num homicídio, ou que foi apreendida, mas principalmente que foi usada num crime, de onde ela veio, que caminho ela fez, pela mão de quem chegou naquele indivíduo. E uma das coisas que falta nos inquéritos, uma coisa que não estou falando atacar, estou falando uma por uma. E uma coisa que falta nos inquéritos é isso. Muitas vezes você aprende a arma que foi usada no crime, mas dali não sai um outro inquérito por causa daquela arma. Porque aquela arma muitas vezes está registrada no nome de um terceiro, que deu para o cara que matou, que vendeu para o cara que matou, que emprestou para o cara matar, e esse sujeito tem que ser indiciado também, certo? Porque ele não pode sair por aí entregando arma na mão dos outros. Então, nós temos que identificar sempre. Isso teria que ser cobrado nos inquéritos, tem que ser cobrado pesquisa a respeito, a origem das armas. Os senhores não sabem, o caso mais conhecido aqui de morte praticada pela PM, o Rota 66, teve um delegado que fez a investigação, descobriu que a arma que foi supostamente encontrada com os garotos lá que foram mortos tinha sido apreendida anteriormente. Esse delegado, foi na época do Erasmo Dias, o delegado Maurício Henrique Guimarães Pereira perdeu o cargo de subchefe da Polícia Paulista, porque o Erasmo Dias não queria que aquilo fosse adiante, que aquela investigação fosse adiante. Mas estou usando esse exemplo para mostrar que funciona, dá para você fazer. Então, a arma foi usada no homicídio, como ela chegou na mão do idiota que atirou? Isso eu acho uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer no curto prazo. O resto são grandes políticas públicas que precisam de muito dinheiro. Agora, essa não. Essa é uma coisa para a gente fazer já. E eu acho que eu acabei, hein? Ah, não. Isso daí é bobagem. Está na tolerância, viu? As alterações na repressão, que é especializar, criar diretrizes, para utilizar dados, priorizar, tudo isso, todo mundo vai falar a mesma coisa, então eu não preciso falar para vocês. Tá? É isso, então, senhores. Obrigado. Obrigada, Guaraci. Quase. 2 minutos de tolerância, mas o Renato teve. Não, agora, enfim, eu vou ser bastante mais tolerante. Olha o tamanho da barriga dessa moça. Eu também estou barriguda, então, enfim. Passar a palavra para a Lídia Reichenberg. Lídia vai falar sobre os homicídios na cidade de São Paulo. Bom, gente, boa tarde. Antes de começar a fazer minha apresentação, eu queria agradecer a participação de vocês e também dizer que todas essas pesquisas vão estar disponíveis a partir de amanhã aqui. Então, voltem, por favor. E aí a gente vai dar um pendrive com as pesquisas e as apresentações. Para começar, eu tinha organizado aqui minha apresentação, eu fiz alguns recortes, tá, de todos os dados que a gente levantou e analisou. Então, só que, para começar, eu queria um pouco contar para vocês por que a gente resolveu fazer esse diagnóstico. E aí acho que é até um fato curioso que hoje a gente está aqui, eu estou aqui dividindo a mesa com as 2 únicas pessoas que fizeram diagnóstico sobre homicídio em São Paulo. E isso foi há quase... Posso dizer? Isso foi há quase 20 anos. Tá? Então, a gente tem aí alguns... 17 anos. 17, tá bom. É quase 15, quase 10. Tá?
Então, eu acho que esse é um dado que já chama atenção aí para uma pouca disponibilidade de informação sobre homicídios na cidade de São Paulo. E isso o que acaba gerando? Acaba gerando, de novo, aquele discurso público baseado em valores pessoais, opiniões. Morreu porque estava devendo, morreu porque é pobre mesmo, pobre se mata por qualquer coisa, ou qualquer outra coisa assim. Morreu porque era traficante e tudo mais. E outras coisas também. Acho que até o Guaraci estava falando um pouquinho da história dos bares, e daqui a pouquinho eu vou trazer alguns dados, até atualizados, sobre isso. A gente também acha, morreu porque estava bebendo no bar e foi lá e se matou. E, do que a gente viu nos boletins de ocorrência, esse é um tipo de morte que está diminuindo bastante também. Assim. É um dado bem interessante. Então, é isso. A gente tem pouco conhecimento produzido, publicizado. A gente fica aí baseando todo um debate sobre como reduzir os homicídios com base nisso. A gente tem um fato, sim, quer dizer, uma grande participação das armas de fogo nessas mortes, e a gente queria, inclusive, checar o quanto as armas de fogo ainda são relevantes nessas mortes ou não. Afinal, a gente tem uma lei, o Estatuto do Desarmamento, que proibiu que cidadãos andem armados, dificultou o acesso às armas. A gente queria entender. E aí? As pessoas, então, agora estão se matando de que forma? Para finalizar, também, acho que a ideia da gente fazer esse diagnóstico foi também estimular a prática de outros estudos. Esse diagnóstico que o Sou da Paz fez, diferente das pesquisas que o Renato e o Guaraci fizeram, ele olhou exclusivamente para os boletins de ocorrência. Então, a gente não chegou a olhar para os inquéritos policiais, que são peças que têm mais informações ainda sobre os homicídios, pelo menos aqueles que a polícia consegue esclarecer. No caso do nosso diagnóstico, a gente olhou 1.777 boletins de ocorrência. Tá? Então, é o primeiro documento, é o primeiro registro com as primeiras informações sobre aquela ocorrência. E, dali, a gente já conseguiu extrair bastante coisa. Só para vocês terem uma ideia, esses BOs eles dizem respeito, então, a um período de janeiro de 2012 a junho de 2013. É um ano e meio aí de casos de assassinato, e o material que a gente conseguiu corresponde a 90% das ocorrências contabilizadas pela Secretaria de Segurança. Então, é uma amostra bem representativa. E a gente foi olhar, tá bom, quem que está matando, quem que está morrendo, aonde, como. As armas de fogo ainda têm um papel importante nessas mortes ou não. Tentou olhar contextos, e a gente não teve a pretensão de olhar a motivação. Por que o cara matou fulano? Porque a gente já sabia que, no BO, é muito difícil que você chegue a este nível de detalhe diante das informações que chegam ali no primeiro registro, na delegacia. O que a gente tentou fazer foi uma categorização dos homicídios. A gente agrupou aí essas mortes, considerando algumas características comuns, tá? Quando deu, porque também, em muitos casos, não deu, quase metade. Então, o que a gente fez? A gente viu que tem homicídio acontecendo relacionado a acidentes de trânsito, e aí de todo tipo, tá? Então, desde ladrão em fuga na Kombi, atropelou uma pessoa. Então, aquilo não deixa de ser um homicídio, atropelou e matou uma pessoa. Casos de embriaguez no volante, estão todos aqui, acidentes de trânsito. Discussão, aqui a gente colocou todo tipo de briga, então, geralmente entre pessoas que se conhecem, vizinho, o cara que ia lá atazanar o dono da lanchonete todo dia, até que o dono da lanchonete, depois de um mês, pegou uma arma e deu uns tiros nele. Essas coisas, todos esses exemplos que o Guaraci trouxe. Conflito entre casal, e aí, então, são todas as mortes relacionadas a ciúme e etc., entre pessoas que ou ainda tinham alguma relação afetiva, ou era o ex-namorado que viu a namorada com não sei quem, e parará, e aí foi resolver essa história.
reação à tentativa de crime, então, pessoas que foram vítimas de um crime e reagiram matando o criminoso. E é bem curioso, porque nessa categoria, a grande maioria dos autores dos homicídios eram policiais de folga, então, são pessoas que têm porte de arma 24 horas. Resultado de ação policial, a gente colocou, então, também são policiais que testemunharam um crime, estavam de folga e também, por portarem uma arma, resolveram ali tentar conter aquele crime. Indícios de execução, e aí são todos os casos em que a gente claramente sentiu que tinha uma morte premeditada, né? E aqui é o curioso, porque é onde a gente mais encontrou morte em bar. Então, não era o leão brigando com o macaco, mas era porque o cara estava sentado ali, as pessoas sabem que ele costumava ir lá todo dia tomar a sua pinga, e aí chega para um carro, para uma moto, chama o cara, fulano, e começa a dar um tiro nele, dá um tiro em várias outras pessoas também. Nesses casos, a gente tinha muito mais de uma vítima, então, muitas pessoas baleadas e uma ou duas mortas. Que mais? Encontro de cadáver, uma categoria bem grande também. Aí são casos de corpos já em estado de decomposição. Você não consegue nem saber se é homem ou mulher e como que morreu. Sem informação, que corresponde a quase metade dos boletins de ocorrência que a gente leu. Então, tinha tão pouca informação no BO que a gente não conseguiu nem colocar aí na nossa categorização. E outros que são aqueles casos excepcionais e que alguns veículos de comunicação adoram. A mãe que matou o filho, negligência médica e coisas assim, né? Acho que eram 5 ou 6 casos. Autoria dos homicídios. Então, todos os BOs eles já vêm com uma classificação. É homicídio de autoria conhecida ou desconhecida. 79% tinham autoria desconhecida e 21%, em tese, tinham autoria conhecida. Tá? Então, eram 372 casos em que, supostamente, se sabia quem cometeu o homicídio. Agora, o curioso é que, desses, de autoria conhecida, em pouco mais de 1/3, aconteceu uma prisão em flagrante. Então, de fato, se sabia quem era, e o cara confessou, foi pego na hora e tudo mais. Na grande maioria dos casos que foram classificados como autoria conhecida, são casos como o que o Guaraci citou. Então, é o Zé, eu sei que é o Zé lá que mora na rua de baixo, que matou. Era a única informação que se tinha sobre o autor. E acho que aqui é um ponto importante, porque a gente já consegue ter uma dimensão do tamanho aí do desafio que a polícia tem quando se trata de investigar homicídio, né? Tem um volume enorme de casos com pouca informação sobre o autor e que eles vão ter que ir atrás. Outra coisa bem interessante é que, quando a gente separa os homicídios por autoria conhecida e desconhecida, a gente percebe que se trata de situações muito, muito diferentes. Então, a autoria conhecida, a gente tem muito caso: acidente de trânsito, discussão, reação à tentativa de crime, conflito entre casal. Então, aqui são, geralmente, os casos em que as pessoas não têm nenhuma ligação com o crime. São pessoas comuns que um dia perdem a cabeça e acabam matando. Tá? Até o percentual de casos sem informação é baixíssimo. Quando a gente vai olhar os casos de autoria desconhecida, a gente percebe uma situação bem diferente. Né? Então, onde se concentram esses casos? Aqui, indício de execução, encontro de cadáver. Metade deles não tinha informação nenhuma. Então, aqui vai ter que ter mesmo um esforço maior de investigação. Quem morre? Majoritariamente homem. Tá? Então, 87% eram do sexo masculino. Tem um percentual baixinho ali de ignorado também e tal. Então, tem esses casos, principalmente encontro de cadáver, que você não consegue identificar. Tem um braço, uma mão, mas você não consegue nem saber de quem era. Agora, quando a gente faz a divisão entre autoria conhecida e desconhecida, nos casos de autoria conhecida, a gente vê um percentual maior de mulheres vítimas.
E isso, de novo, tem a ver com aquela categorização que a gente fez. Então, é conflito entre casal, é discussão. Aqui a gente está falando de vítima de violência doméstica. E aqui a gente vê, nos casos de autoria desconhecida, um percentual ainda maior de vítimas do sexo masculino e bem menor de mulheres. Tá? Idade. Então, jovens como grupo mais vitimado. A gente tinha informação sobre a idade deles, abrimos aí esse universo dos jovens, e o que chama a atenção é que metade deles tinha entre 18 e 24 anos. Então, essa é a faixa mais problemática. Tá? Então, deixa eu ver, 13% tinham entre 15 e 17 anos, 51% tinha entre 18 e 24 e 35% tinha entre 25 e 29. Essa é realmente uma faixa. Isso está indicando alguma coisa para a gente que a gente precisa investigar melhor o que está acontecendo nesse momento de vida dos jovens que eles se envolvem como vítimas de homicídio. Cor. Negros são o grupo mais vitimado. A gente somou pretos e pardos, tá? Então, aí a gente chega em quase metade das vítimas eram negras. E aí vale lembrar a distribuição da população de São Paulo. Segundo o censo de 2010, a gente tinha 37% de negros na nossa população, o que mostra ainda mais como eles são mais vítimas do que brancos quando a gente fala de homicídios. Autores. Autores, a gente teve um universo de análise bem mais limitado, tá, gente? Porque a gente está falando daqueles poucos casos de autoria conhecida e tal, em relação ao total. Maioria homem, então mais de 90%. E o curioso é que, quando a gente foi olhar a faixa etária, onde a gente tem o maior percentual é aqui, que são os adultos. Adultos 1 é um grupo que a gente criou aí para classificar quem tem entre 30 e 44 anos. Tá? Então, não são jovens matando jovens, necessariamente, aqui nesse caso. Aqui tem mais adultos. De novo, como a gente está falando dos casos de autoria conhecida, são aqueles relacionados a conflito entre casal, discussão e etc. E, nesses casos, em um pouquinho mais da metade, autor e vítima se conheciam e tinham um vínculo que já foi identificado e registrado no BO. Tá? Não dá para ver ali o roxinho, mas é 57%, quase. Tinha um vínculo. Que vínculo era esse que autor e vítima tinham? Então, roxinho, relação afetiva, mais de 30%. Era amigo, colega ou conhecido. Tinha bastante coisa até com colega de trabalho. Os caras trabalhavam juntos, brigavam e tal. Um matava o outro. Familiar, e aí então a gente está falando não de pessoas que tivessem relação afetiva, mas a avó que mata o neto que mata a avó, irmão, essas coisas. Briga de vizinho também, então a gente tem 10% dos casos. Tá? E o outro ali é outros, que aí é todo o resto. Como que as pessoas se matam? Ainda é majoritariamente com arma de fogo. Então, quando a gente olha aquela pizza ali, que é o total dos homicídios, 61% cometidos com arma de fogo, 16% com arma branca. A gente colocou ali acidente de trânsito como um instrumento. Na verdade, a gente está falando de carro, ônibus, moto, todas essas coisas. Agressão. Então, o cara estrangulou outra pessoa, jogou um tijolo, esse tipo de coisa, colocou fogo, é ali aqueles 10% das mortes. Quando a gente abre os casos entre autoria conhecida e desconhecida, é interessante a gente ver como diminui nessas mortes com autoria conhecida o percentual de arma de fogo utilizada. De novo, tem a ver com as circunstâncias da morte. Então, é o casal que está brigando em casa e não tem uma arma em casa, mas, eventualmente, tem uma faca, um saca-rolha, sei lá o quê. Então, a gente vê que o número é muito parecido, né, entre arma branca e arma de fogo. 145 armas brancas, 142 armas de fogo. Que é muito diferente quando a gente vai olhar os homicídios de autoria desconhecida.
68% cometido com arma de fogo. Tá? E o percentual de arma branca é bem menor, é 10% dos casos. Acho que, aí, de novo, eu vou chegar daqui a pouco exatamente onde o Guaraci chegou na fala dele, que é a importância da gente investigar que armas são essas que estão matando e de onde elas vêm. Por isso que, depois da nossa paradinha, a gente vai ter o Bruno para contar um pouco para a gente isso. Se a gente... faltam 2 slides. Se a gente voltar aqui para a categorização que a gente fez dos homicídios, então, como é que a gente fica? A gente tem quase metade sem informação nenhuma. A gente tem quase 1/5 relacionado a esses casos que são indícios de execução. Discussão e encontro de cadáver representando 13% cada um. E depois os outros casos aí com percentuais bem menores, né? Reação à tentativa de crime, resultado de ação policial, conflito entre casal também representa só 4% das mortes. E aí a gente foi tentar olhar, tá bom, dentro de cada uma dessas categorias, qual que é a participação das armas de fogo? A gente não olhou para encontro de cadáver, porque, como eu disse para vocês, são as situações mais horrorosas e, se não dá nem para identificar o sexo da vítima, que dirá do que ela morreu. Né? Então, às vezes, é o corpo enrolado, um braço encontrado na terra e coisas assim. Então, não tem nenhuma informação. Mas, quando a gente olha aqui... Nos casos, por exemplo, nos homicídios que são sem informação, 70% deles houve uso de arma de fogo. Então, significa que não é um homicídio assim tão sem informação. Alguma informação a gente tem. Geralmente, eram casos assim, ocorrência de indivíduo baleado em via pública. A única informação que se tinha no BO é homem, é pardo e foi baleado. Não diz quantos tiros levou, às vezes cita tinha projétil de arma de fogo ali do lado do corpo, mas também não diz quanto, se foi recolhido ou não. Mas está dizendo, o cara foi baleado, foi uma arma que matou. Indício de execução, mesma coisa, 98% deles foram causados com arma de fogo. O pessoal que chega na moto, no carro, geralmente encapuzado para dificultar a identificação, e vem armado e dá muito tiro, que significa também que acaba deixando muito projétil, muita bala ali no chão e tal, né? Obviamente não vai deixar a arma ali como um presente para a polícia, mas alguma coisa fica, pelo menos fica o corpo perfurado e as balas em algum lugar aí. E aí, um outro caso que a gente tem um alto percentual de morte cometida com arma de fogo são os casos de reação à tentativa de crime. Então, são pessoas que estão andando armadas, que são vítimas de uma tentativa de crime e acabam, já que elas estão com uma arma na mão, reagem e matam o criminoso. O curioso aqui, gente, é que o grosso dessa categoria, que são 63, tá? É muito pouco diante dos 1.700 homicídios, mas 63, a imensa maioria eram policiais de folga, e aí é PM, é delegado, é investigador, tinha de todo tipo. Tá? Então, porque são pessoas que estão autorizadas a portar arma o tempo todo. Então, aí, quando elas se veem diante de uma situação como essa, elas se defendem e matam. E aí, acho que um dado interessante é quando a gente olha os casos de morte relacionada à discussão ou conflito entre casal, é muito mais baixo o percentual de mortes causadas com arma de fogo. E isso pode ser um reflexo do Estatuto do Desarmamento, porque, a partir do momento que cidadãos comuns não podem mais portar arma de fogo e ficam com um acesso a essas armas muito mais dificultado, quer dizer, o cara está brigando ali com a mulher, não é que agora ele vai sacar a arma dele, que ele guardou há tanto tempo dentro de casa, e vai matar. Em alguns casos, sim, porque a gente tem essa pequena parcela aí, esses 16%. Mas, na imensa maioria dos casos, ele vai ter que achar outra coisa para matar. E é muito provável também, acho que chamou muito a nossa atenção, quando a gente somou os casos de morte por discussão ou conflito entre casal,
que dá uns 200, dá exatamente 300 casos. Em números absolutos, é um número muito parecido com o que o Renato tinha identificado há 18 anos atrás. E aí, se a gente considerar o tanto que a população de São Paulo cresceu, parará, significa que é um tipo de crime que quase estabilizou e quase reduziu. Então, casais continuam brigando, muito provavelmente hoje eles têm menos armas à disposição, deve ser mais provável que tenha mais mulher sendo ferida do que morta hoje em dia, né? Porque se tem menos arma, eventualmente toma uma facada ou alguma outra coisa que acaba ferindo, mas não matando. Então, acho que essa é uma consideração importante para fazer. Mas, aí, para finalizar, o que eu queria dizer é que aqui a gente tem um desafio claro, a gente tem um volume muito grande de casos sem informação, que precisam ser investigados, 773, 329, dá mais de 1.000 aí, só para a Polícia Civil ter que se debruçar e chegar em alguma coisa, mas a gente tem que considerar que são casos em que a gente tem constatada a presença de uma arma de fogo, e isso coloca um desafio, sim, entender como é que está sendo o acesso dessas pessoas que estão envolvidas nessas mortes a essas armas. Que armas são essas? De novo, para a gente sair do achismo, né? As pessoas estão se matando com submetralhadoras e não sei mais o quê. Será que é? Será que não é? Das pouquíssimas informações disponíveis nos BOs, o que a gente conseguiu ver é que eram armas, tem o revólver, tem a pistola, então, muito diferente do que as pessoas acreditam. Mas, aqui, de novo, a polícia pode e precisa investigar essas armas, a origem dessas armas, e isso é possível de fazer. Tanto é possível que o próprio Sou da Paz foi fazer um pedaço desse estudo que a gente vai apresentar já já. A gente vai identificar que armas são essas que estão sendo usadas em homicídios e roubos na cidade de São Paulo. Tá? Então, acho que esse panorama que a gente fez agora, ele não traz tantas novidades assim. Ele reforça alguns dados: vitimização de jovem, vitimização de homem, vitimização de negros. Nem preciso dizer, mas a gente tem uma concentração das mortes nos bairros da periferia. Isso é uma coisa que a gente acompanha todo mês, quando saem as estatísticas. Ainda uma eventual ocorrência de mortes em bares, mas muito mais nos casos de indício de execução. Tem uma participação significativa de homicídio acontecendo dentro de casa, e aí tem a ver com violência doméstica e tal, e ainda a participação das armas de fogo. Tudo que a gente olhou não tem nada de grande novidade, mas só reforça, de novo, alguns pontos que precisam ser considerados quando a gente for pensar em políticas de prevenção e também como melhorar a atuação aí da polícia para aumentar o esclarecimento e a redução dessas mortes, né? Então, desde olhar a origem das armas de fogo, pensar por que jovens desse grupo específico entre 18 e 24 anos se envolvem mais com homicídio, por que é mais homem do que mulher, essas coisas todas, acho que são os primeiros passos para a gente pensar em como avançar. Acho que era isso, gente. Obrigada. Eu passei? Você foi boazinha? 1 minuto. Não, é porque eles tiveram tolerância. Queria agradecer a Lígia, ao Renato e ao Guaraci. Eu vou pedir que todos aqui, na verdade, anotem as perguntas. A gente está bem avançado no tempo, mas depois do próximo painel vai ter a rodada de perguntas. Só queria pontuar 2 questões que eu acho que, enfim, tem vários pontos que depois até passo para a equipe do Sou da Paz, para a gente já pensar nessa construção coletiva. Mas, enfim, a qualidade dos dados, a integração dos dados de diferentes esferas, acho que isso não dá mais para discutir. Isso tem que ser pauta, enfim, de governo federal, governo estadual e governo municipal, na medida do possível. Eu acho que isso é o primeiro pacto que a gente poderia fazer coletivamente aqui nesse seminário. E uma outra questão é que, quando o Renato apresentou o percentual, na verdade, dos homicídios por arma de fogo, quer dizer, ele ressaltou que, de fato, o Estatuto teve um impacto numa curva que era ascendente no número de homicídios no Brasil, que tinha uma taxa de cerca de 7,2% ao ano de crescimento. Eu só queria dizer que, enfim, a gente sabe que o Estatuto continua sendo bombardeado, né, enfim, no Congresso, e que a gente está muito longe, né, de conseguir, de fato, ter uma implementação exitosa
desse instrumento. Então, acho que não enfraquecê-lo, mas sim fortalecer essa implementação é outro ponto, enfim, que já deve sair daqui, como não dá para retroceder, é uma lei que, de fato, trouxe avanços, mas a gente precisa implementá-la. Eu acho que isso é importante. Então, nós teremos agora 15 minutos de intervalo, e quando voltar, novamente uma apresentação da pesquisa, mas também inédita, sobre o perfil das armas, né, Bruno? Então, a Marta Machado voltará como moderadora. Ah, sim, e o Vinícius Jorge, opa, olha quem que vai também estar nos contando sobre pesquisas semelhantes que fizeram no Rio de Janeiro. Então...